Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio e vou falar hoje sobre esse algoritmo de busca e largura, que é um algoritmo bastante utilizado em ciência da computação. E o título está levemente diferente e nós vamos justificar esse título aí ao longo dessa apresentação. Novamente, como eu sempre falo, os vídeos que eu faço são sem corte, sem nada. Então, ficou meio longo, mas vai memorizando. Qualquer coisa você vai avançando aí, vai pulando conforme for o caso. Os códigos que estão aqui apresentados foram escritos em Picate e vou justificando isso aí ao longo dessa apresentação. Tá ok? Bom, vamos lá. Então, tudo isso aqui começou, esses códigos que eu vou apresentar hoje, eles já estão prontos aí há 2 meses, e eu fiz há uns 2 meses atrás, e aí eu precisei num programa do Advent of Code de 2024, de dezembro, e aí a ideia era recuperar um menor caminho entre dois pontos. Então, naquele caso lá, um A estrela ia bem, mas um Dijkstra também resolvia o problema. Tá? E aí eu comecei a implementar esse BFS em Picate. Tem várias figuras aqui que rapidamente nós tomamos emprestado na web e elas estão sem referência, mas vocês vão achar elas no Google. Na comunidade Picate tem um pessoal lá muito fera, tem uns 5, 6 programadores lá, Hakan, Engfar e outros novos que chegaram. Eu estou fazendo essa gravação com esse screen recorder online aí, muito legal. Ele tem um monte de recursos que daí eu vou usando, e daí por isso que a cabeça vai virando para um lado, para o outro, enfim, porque eu tenho que olhar aqui na outra tela. Tá bom? Mas bem legal. Então vamos lá. Não vou falar sobre a linguagem Picate, tem aí no canal do YouTube, aí tem o curso completo que estava na Udemy. O Jupyter e o Picate já foi uma outra apresentação. Grafos, que é uma coisa que sempre me atrai, então vamos falar sobre isso. Em particular, dessa vez, o BFS, ou Breadth First Search, ou Busca em Largura. O Depth First foi numa outra apresentação. Então, tem dois códigos aqui que eu fiz. Um é um código bem clássico, assim, que a gente usa para apresentar o pessoal que está começando em estrutura de dados, grafos, etc. E o outro é um detalhezinho que ele que faz uma extensão dessa primeira versão, ok? E claro que o BFS, depois vocês vão ver, ele vai provocando o que a gente chama de explosão combinatória, tá? Os pré-requisitos aqui ficam aí a seu critério, tá ok? Mas, basicamente, buscas, nós estamos falando aqui de grafos o tempo inteiro, e aí quando a gente fala em buscas, né, a gente fala em visitações, e visitações é o que a gente chama de um transversal no grafo, né, fazer visitações. Cat é uma linguagem bem legal, ela lembra um pouco, em alguns momentos, une um Python com um Prolog, né? Então, quem estiver habituado a essas duas linguagens vai se sentir bem confortável. Backtracking tem que ter esse conceito aí em mente, bem como funciona lá no Prolog ou no Haskell também, né? E vai valer aqui. Bom, o que tem de legal nesses códigos aqui que eu vou apresentar hoje? Eu fiz vários testes assim com casamento de padrões, assim, uma unificação, principalmente na parte de listas, que são bem interessantes. Os códigos eu não fiz digamos assim, para serem super eficientes, para ninja. Não, eu fiz para você ler e entender, códigos legíveis. E as cláusulas aqui, também esse código tem os códigos aqui também tem um outro detalhe. As principais partes do núcleo do BFS eu escrevi num modo predicativo, Prolog Life, e no modo funcional,
como um Haskell rodaria. E aí todos esses códigos e toda essa atualização vão estar aqui nesse, como é que se diz, nesse repositório aqui, tá? Vamos pegar até uma coisinha aqui, vamos testar isso aqui, como é que funciona esse lápis aqui. Ó, tá aí, tá ok? Então esse aí é o meu repositório do Picat e ponto final, tá bom? Então vamos seguindo. Então, de novo, aí eu peguei uma figura. Aqui nós temos uma representação de um grafo. Um grafo sempre tem um conjunto de arestas, ou arcos, ou edges, em inglês que eles chamam. Eles têm os nós, que são representados nesses pontinhos pretos aqui, e pode ter valoração. Essa valoração pode ser positiva, negativa, ou pode ser sem valoração, um valor default qualquer. Então, por exemplo, aqui nós vamos pegar o caminho do caixeiro viajante, né? Conhecido por TSP. Então, é a ideia dele sair de uma cidade, visitar todas as cidades sem repetição e voltar à cidade. Puxa, isso aí é um problema de busca? Sim. E o que é problema de busca? Vai envolver os algoritmos de busca, sejam em profundidade, sejam, nesse caso aqui, uma largura. Por exemplo, aqui, ele sai do nó A e ele tem que voltar ao nó A após visitar todos esses aqui. Esse grafo aqui não é orientado, ou seja, ele pode ser bidirecional, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai saindo do nó A, ele pode ir para o nó B, então aqui tem uma aresta 100. Do nó B, ele pode ir para E, pode ir para C, pode ir para D, porque tem conexões aqui entre eles. E aí ele escolhe, por exemplo, aqui, um dos caminhos seria esse aqui para C, outro seria aqui para D, ó, já virei aqui para D, e outro para E, e de E para A, aqui com um custo 75, que fazendo aqui uma adição dos custos acumulados, deu um valor aqui para ele visitar de A, B, C, D e voltar a A, de 375. Então, ele poderia também fazer uma outra visitação aqui por um outro percurso, gastando 425. É só olhar aqui o gráfico. Muito bem. Esse é um problema, né? Esse é um problema bem clássico, é um problema NP, e, como se diz assim, a gente volta e meia se depara com esses tipos de problema, ok? Então, apresentamos grafo, um problema, e aqui, no caso, agora, como a busca em largura pode ser aplicado para resolver esse problema do TSP. Existem várias estratégias, casualmente, para o TSP, desde estratégias por grafos, assim como estratégias tipo evolutivas com algoritmos genéticos e derivados. Bom, quando você monta aqui um grafo, os seus nós aqui, certo? Esse espaço de busca aqui que está, esse espaço de busca que ele é montado aqui, você tem uma estratégia de percorrer. Por exemplo, a busca em profundidade, ele vai pegando um nó mais à esquerda ou mais à direita, alguma coisa, até um nó folha. Já esse daqui, ele tem uma descida por nível, tá? Então, a busca em largura, eu considero sempre assim. Você quer achar uma coisa que está muito próximo de você, mas você não sabe aonde, mas ela está próxima. Então, uma busca em largura, ela funciona nesse sentido. Já a busca em profundidade, você vai ter uma velocidade maior aqui, né? Vai ter um custo computacional maior, mas só que é muito exaustiva essa busca aqui. Só que, porém, aqui é utilizado em várias construções de máquinas de busca esse algoritmo aqui, o Depth First. Esse está implementado já num vídeo aqui prévio a este. Muito bem, vamos mais um pouquinho aqui a um uso de caso. Aqui no caso você tem algumas cidades, algumas rotas, né? Então, por exemplo,
SFO, no caso aqui o aeroporto de São Francisco, e então ele vai ligar aqui, ó, por exemplo, o nó 1, o nó 0, ele sendo o nó 0, então sendo o primeiro índice aqui vai ligar ao nó 1 e ao nó 2. Então você teria aqui, ó, uma lista aqui, espero que dê para ver. Então, vou marcar aqui, ó. Esse aqui é o, normalmente ficou aqui em cima aqui, mas esse colchetes aqui, em várias linguagens, representa uma lista, tá certo? Então, a ideia de fazer aqui essa busca de ligar, sair de um ponto zero e ir para um determinado ponto, você vai fazendo uma exploração por níveis. Então, por exemplo, aqui, ó, de SFO, pode estar ligado aqui a ORO, está ligado a DEN, Denver, provavelmente, e de ORO está ligado a JF. Então, ele vai fazendo aqui, ó, uma varredura em níveis, certo? Esses níveis são chamados camadas, certo? É exatamente o que tem aqui, ó, camadas ou níveis. Primeiro nível, segundo nível, tá? Nível 0, nível 1, nível 2, nesse caso. Então, essa varredura, ela ocorre dessa maneira aqui. Então, para fazer uma exploração aqui, certo? Vai se utilizar a estrutura de uma busca em largura, se utiliza uma estrutura de fila simples. Então, pega o primeiro nó e pergunta, ei, tu és o meu destino? Né? Você coloca esse nó aqui na fila e pergunta, tu é o meu destino? Não, se não for, você vai explorar esse nó. Você vai botar dois outros nós adjacentes a ele, no caso aqui o Oregon, provavelmente, e Denver, certo? Na fila dele, e vai explorar esses próximos nós aqui, tá? Oregon e Denver. E vai, só que antes de colocar na fila, vai verificar se numa outra fila de nós visitados, ele já não tinha sido visitado. Então, é uma camada assim que vai sendo explorado, ó, e essa camada é exatamente uma fila. Então, a estrutura dos códigos que eu vou mostrar aqui para vocês sempre vão ser filas. Aqui, nesse caso aqui, o nó de partida foi em outro nó, e claro que como esse nó aqui ele estava centralizado nesse grafo aqui, ele tinha uma adjacência a todos os outros. Então, é como assim, ó, eu coloquei esse primeiro nó aqui dessa fila. Na hora que eu removi esse daqui, eu tive que inserir os seus vizinhos imediatos, seus próximos vizinhos, ou a sua camada 1. Nesse caso aqui, ele botou a camada 1, inicialmente esses dois. Depois, na hora que ele explorou um desses dois aqui, ele vai botar a camada 2, se é que eles não foram ainda visitados. Uma outra aplicação já é utilizar isso aqui por uma matriz, né? Tipo assim, labirinto, né? Uma busca em labirinto. Então, de novo aqui, ó, ele vai sair desse nó e vai verificar aqui, ó. Ele não pode andar na diagonal, tá bom? Senão esse aqui teria que estar em amarelo. Então, ele pode vir para cá ou pode vir para cá. Depois, ele pode seguir em frente ou descer. Seguir em frente ou descer até chegar num certo nó. Então, essa exploração, quando é em largura, ela vai ocorrendo assim por ondas, ó, em camadas. Porque ele vai pegando os adjacentes, não visitados, e vai colocando nessa fila aí. Ok? Bom, não vou me estender nessa teoria, né? Tem muito vídeo bom aí pelo YouTube explicando direitinho o BFS como funciona. Aqui estão a complexidade de cada um deles. O DFS, o espaço dele é linear, mas em tempo a exploração dele é exponencial. Esse aqui, o espaço dele não é linear, e é isso que nós vamos mostrar hoje. E aqui tem um interativo, um método interativo, que ele mescla, ele une a ideia do que tem
a busca em profundidade com a busca em largura. Esse algoritmo eu não implementei, talvez um dia implemente ele, tá? Mas ele vai fazendo uma mistura do que há de melhor nesses dois aqui, e aí ele consegue reduzir aqui o espaço de complexidade para ser um produto aqui entre o fator de ramificação e a profundidade, né? Aqui o D vem de profundidade e o B é o fator de branch, né? Fator de ramificação. Quanto, na média, um determinado nó se expande. Quanto D, aqui D igual a 0, eu estou no nó raiz. D igual a 1, eu estou no nível 1. E aí vai. Muito bem. Os grafos que estão aqui, fui eu que criei. Eles não têm valor ou rótulo, né? O peso ali. E o objetivo aqui, eu vou explicar mesmo o final da história aqui, são esses caminhos. Como recuperar esses caminhos quando uma determinada solução é encontrada. Em linguagens procedurais, essa recuperação de caminho muitas vezes como se diz assim, não é relevante. Mas chega em linguagens tipo que são exaustivas, por assim dizer, uma linguagem como um Prolog, mecanismo de buscas, aí você tem como visualizar esses vários caminhos aqui, ou mesmo por backtrack numa linguagem convencional, você também busca eles. Tá, muito bem. Então, aqui um primeiro grafo. Esse grafo aqui é que a gente chama que ele não é um DAG, né? Ele é um grafo que tem ciclo, né? Propositalmente aqui, eu escolhi um grafo que tenha um ciclo. Então, eu tenho um nó de partida que vai ser o nó 1, aí que vai por um nó 2, 3, 4, que são os vizinhos imediatos. E o nó 6, por exemplo, aqui, quase uma folha, ele vai voltar para 3. Para o nó 3. O nó 7 vai voltar para o nó 1. Tá? Então, é o que a gente chama que ele não é um grafo orientado. Ele tem ciclos mesmo, e quando tem ciclos, sempre é um problema mais real, acaba sendo, né? E aqui já um grafo sem ciclos, né? Começa no nó 1, e aí eu coloquei aqui, por exemplo, do nó 1, ele vai ligar aqui para um nó 12, de repente, do 3 vai ter para o 12, mas para o 2 ele não tem como chegar no 12. Né? Então tem alguns caminhos aí que não vão ser, que não vai ter resultado, a resposta tem que ser nula. Do 1 para ele mesmo seria 1, 1 para o 12 seria 1 e o nó 12 que ele estaria visitando. Ok? Aqui do 1 para o 11, por exemplo, seria um caminho possível, seria 1, 3, 6, 9, ou melhor, só esse caminho possível. Já, por exemplo, do 1 ao 8, eu teria 1, 2, 4, 8, 1, 3, 5, 8, 1, 2, 5, 8. Quer dizer, vários caminhos aqui entre o nó 1 e 8. Então, por exemplo, se um problema é dado para recuperar um determinado desses caminhos, né, você teria que estar prevendo como é que vai recuperar esses múltiplos caminhos na busca em largura. Como é que isso vai ocorrer? Esse vai para a fila, pergunta se ele é o meu nó final, se não for, aí vai, como não é, ele vai colocar os do próximo, os vizinhos imediatos, se é que não foram visitados, e assim segue o algoritmo do BFS que eu vou omitir aqui para não me estender. Ok? Muito bem. Vamos agora passar para o código. 2, já estou na transparência 14, faltam mais 18, mas agora nós vamos olhar o código e já deu 20 minutos aí rolando. Vamos tentar dar uma acelerada. Ok? Então, eu tenho aqui em cima 2 algoritmos clássicos, eles estão aqui comentados, tudo. Um comentário em Picate aqui é igual nas outras linguagens. E eu fiz a representação dessa matriz de adjacência. Um grafo sempre pode ser representado por uma matriz de adjacência, ou uma lista de lista, coisas do tipo assim, ou um dicionário de dados. Então, nesse caso aqui, eu usei uma lista de lista
que eu usei várias manipulações aí de lista, como vocês vão ver nos códigos que se seguem. Então, esse aqui é o grafo 1, que está representado aqui por uma função. Ó, então, a função, se recebeu o argumento 1, vai receber o valor g, e o valor g é dado por essa matriz. Isso é Picate. Uma linguagem muito elegante. Aqui é o grafo 2, ó. O grafo 2, de novo, né? O G aqui é representado por essa lista de adjacência. Quando é zero aqui, o valor zero, né? Ou seja, uma lista vazia, é que o nó 12 é um nó folha. Né? Dá para ver isso na figura aqui, ó. Vou mostrar a outra figura que está mais... Depois eu mostro aqui a outra figurinha. Certo? Deixa eu ver aqui. A outra figura está aqui. Ó, o nó 12 aqui, ó. Nó 12 não tem outras folhas relacionadas a ele. Então, ele é considerado um nó folha. Muito bem. Passando a isso, main é uma chamada do programa. O nó de partida nos dois grafos eu considerei o nó 1, chamei init node. Então, aqui vem umas coisas legais, ó. Eu criei uma lista com as duas matrizes, com as duas listas de adjacência, com os dois grafos. Então, nessa lista aqui, ó, ele botou uma função e uma segunda função. Isso é bem legal. Isso, por exemplo, em Prolog não funciona, mas nas outras linguagens funciona bem que só, tipo um Haskell da vida, por exemplo. Então, aqui temos uma unificação desta variável aqui com dois valores. Aqui, eu fui mais longe. Eu vou pegar este grafo como argumento, aquela lista de adjacência que veio lá, e vou chamar uma outra função chamada todos os nós. Ou seja, no primeiro argumento aqui, eu vou ter uma lista de todos os nós do grafo 1. Uma lista de todos os nós do grafo 2. Aqui eu vou ter um for each só para mostrar os grafos e o conteúdo de cada um deles, dos seus respectivos nós. Aqui eu vou ter um for each para testar os dois grafos que eu estou propondo, indo até um nó final, sempre começando do nó init. Tá? O nó init aqui, ó, por default, eu coloquei o nó 1, foi o único nó que eu coloquei. E o nó final vai ser todos eles, inclusive ele próprio. Então, aqui eu fiz um for each, do i que vai de 1 até o número de grafos, que no caso aqui serão 2. Ó, aqui eu tenho 2 grafos, ele vai contar aqui, ó, total de grafos é dado nessa linha aqui de comando. Ó, então, o número de grafos é igual a variável grafos.len, aplicando o método len. Então, vai dar o comprimento de objetos que tem ali dentro. Ora, o comprimento de objetos são 2 grafos. Muito bem. Agora, nós vamos chamar aqui o algoritmo de busca, que eu sempre tenho que passar o grafo corrente. Aqui vai estar, no caso, o nó inicial, que pertence àquele caminho previamente. Aqui vai ter um nó, vai ter uma lista de nós visitados, já visitados, e aqui o nó final, que é a minha condição de parada, e aqui a minha lista de solução. Eu implementei de duas maneiras esses BFS, tá certo? Eu implementei ele de uma maneira predicativa e depois de uma maneira funcional. Isso é parte muito legal. Então, aqui vai fornecer informação qual a resposta, qual o nó, o grafo de entrada que eu estou trabalhando, nó inicial, nó final, a solução. E aqui eu estou pegando, nesse caso aqui, um único caminho para essa solução, tá bom? O reverse aqui é porque, como ele vai jogando isso num sistema de uma pilha, depois eu tenho que imprimir na ordem correta. Quando eu imprimir na ordem correta, tem que ser na ordem inversa. Então, aplica aqui um reverse em cima de
pegar uma função aqui. Aqui, esse sufixo que às vezes eu utilizo aqui nos meus códigos, underscore f, quer dizer assim, esse predicado aqui está na versão funcional, então vai vir um valor de retorno. Então não vai vir true nem false, vai vir um valor de retorno. Ok? E aqui termina o meu main. Aqui está o BFS, ele está assim numa versão bem clássica, por assim dizer. Então quem conhece um pouco de Prolog e outras linguagens a mais vai se sentir bem confortável em fazer a leitura. Então eu passo um grafo, se não tiver mais nós na minha lista a ser visitada, ele vai retornar um vazio e vai parar. Se um determinado nó da lista de visitação aqui, ele estiver contemplando o meu nó final, que esse aqui eu sempre tenho que manter, a ideia é de eu voltar o caminho. Quem é o caminho? O caminho é exatamente esse último nó que ele foi visitar. Como é que eu faço essa leitura a nível recursivo? Passo o grafo, um caminho do meu nó corrente, mais um determinado quantidade de nós que eu não sei quem são, que eu vou explorar. Aqui já são os explorados, aqui já são o meu nó final e aqui é o caminho, a minha resposta. Vou pular bem aqui, ó. Aqui está a volta recursiva desse grafo. Aqui está exatamente a volta recursiva dele. E vou dizer assim, ó, esse caminho final aqui é igual o meu nó corrente mais o que ele fez na parte não temporária, que ele armazenou até então. Tá? Aqui eu tenho um list comprehension que eu fiz para pegar todos os vizinhos do nó, de um determinado nó naquele grafo. Então depois eu vou pular aqui esse tag vizinhos aqui, que não estejam em nós visitados, que não estejam aqui em nós visitados. Ó. Então a gente se escreve assim, ó, note, verifica que N não está na lista de visitados e N não esteja na lista na fila, tá? Na fila em questão. Se ele passar, se ele montando esses aí, eu vou botar assim, que todos os meus novos vizinhos que vão entrar nesta fila para serem explorados, né, eles vão estar aqui em vizinhos mais os que foram visitados. Aqui eu mandei só imprimir os resultados intermediários, depois vocês podem tirar, e aqui ele faz a chamada recursiva. Esse pegue todos os vizinhos, eles são com base no que foi feito aqui, ó, nessa lista de adjacência. Então tem que olhar para essa lista de adjacência aqui para entender como é que foi feito aqui o get ou pegue todos os vizinhos. E a função, por exemplo, liste todos os nós, olhem como é tranquilo, ó. Também de novo um list comprehension, ó. Eu peguei todos os nós, já devolve uma lista aqui, onde um termo é um par aqui, ó, já que o termo tem que coincidir com ele sendo o pai do nó em questão e seus adjacentes. Igual a um termo. Então, se o termo estiver aqui e o N estiver aqui, eu tenho todos os nós. Ele vai percorrer todos os termos que estão em grafo. Então, eu vou percorrer todos os nós. Isso aqui, basicamente, se eu olhasse o tamanho de grafo, do determinado grafo, o resultado tinha que ser o mesmo, só que eu não teria o nome dos nós. Aqui, essa função get predecessores, isso aqui, é para você resgatar um caminho depois que ele em um determinado ponto, ele encontra a partir da folha até a raiz. Então, esse pegar os predecessores é quando você já tem um nó raiz até a folha e aí você quer trilhar o caminho inverso. Você vai usar esse, aí eu peguei, como ele vai explorar múltiplos caminhos aqui,
eu peguei um que poderia ser só o primeiro caminho, e aqui eu peguei todos os caminhos possíveis, e também, de novo, montei aqui só uma função predicativa. Olhem esse get caminho aqui, eu também tenho ele numa versão funcional. Depois você pode estudar com calma esses códigos aqui, eles estão todos documentados, tanto na versão funcional como na versão predicativa. Tá? Vamos executar aqui rapidinho esse código, só para vocês entenderem o que está se passando nisso aqui. Tá certo? Eu acho que vai dar aqui para ver. Basicamente, a execução é sempre aqui o nome PICAT e o nome do teu código, tá? Desde que tenha o programa main lá. Então, pronto, tá aí. Então, perdão, esse aqui é o... Perdão, esse aqui não é o... Esse é o segundo que eu vou apresentar. Aqui. Ó, então só para nós entendermos rapidinho, ó. Aqui tá, ele pegou o grafo 1 e imprimiu o grafo 1, né? Então, ó, imprimiu aqui o grafo 1, aqui são todos os nós do grafo 1, aqui o grafo 2 e sua lista de adjacência, né? É o grafo, propriamente dito, e aqui eu comecei, aqui ele já começou a chamar o algoritmo, ó. O grafo 1, o nó inicial, o nó final, a varredura é ele nele mesmo. Quem ele deixou lá na fila pendente eram os nós 2, 3 e 4. Já para chegar até um nó 2, um nó final, a varredura foi o nó 1 e o 2. É claro que ele tinha que visitar o 1 e o 2. Né? Só que quando ele visitou aqui o nó 2, ele empilhou quem eram os filhos de 2. Então, ele removeu o 2 da fila em questão e inseriu quem eram os descendentes de 2, mas no final da fila. Por que tem que ser no final? Porque é por nível. Aí os nós 3 e 4 vão ser explorados. E aí depois vocês podem, com calma, né, analisar aqui os resultados. Eu sempre coloquei assim. A cabeça da... Aqui sempre vai estar assim, ó. A cabeça da pilha, aqui a pilha corrente, e aqui quando eu removi, por exemplo, o nó 3, quando eu removi aqui o nó 3, que ele estava aqui, ó, ele estava aqui, nesse ponto aqui. Eu removi ele, eu tenho que colocar os descendentes dele, tá? Como nesse caso aqui era de 1 para 3, e o 3 era o meu nó final, ele parou aí, tá? Então, no caso aqui, o caminho, a visitação, foi 1, 2, 3. Só que para chegar até o 3, só foi de 1 para 3. Por quê? Porque tinha um aqui imediato, ó, tinha um imediato aqui, ó, 1 a 3, tá? Perdão, aqui, ó, 1 a 3, era esse grafo 1 aqui que nós estamos olhando, tá certo? Voltando. Bom, e aí, esses resultados aqui, né, eles valem para todos eles. Aí eu fiz aqui, depois só vocês olharem com cuidado os ciclos, né? Então, ó, sempre o nó de partida é o nó 1, o nó final aqui é um deles que ele foi buscando aqui nessa lista. Isso aqui é o caminho que ele percorreu, ó. Vejam que ele visitou, ele fez um transverso, todos esses nós aqui. Mas o caminho mesmo para chegar até o 11, só foram esses nós aqui. Quem é que fez essa recuperação? Eu tenho que olhar na lista de adjacência. Eu cheguei no 11, mas, na verdade, para chegar ao 11, eu tinha um caminho mais curto, que era 1, 3, 6, 9. 1, 3, o 6 e o 9. Rapidinho aqui, ó. Ó. Agora aqui é o grafo 2. Eu estou falando do grafo 2, ó. Ó, então, eu percorri, para chegar ao nó 11, eu percorri assim, 1, 2, 3, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o 11. Contudo, o caminho, e o 11
cheguei. Contudo, o caminho mais curto é 1, 3, 6, 9, 11. Então, eu tenho que recuperar esse caminho aqui mais curto. Então, na verdade, a motivação de múltiplos caminhos é que eu tenho que armazenar todos os caminhos temporários até então. Certo? Voltando lá. Esse aqui foi, então, o algoritmo 1. Vamos passar para o algoritmo, no caso, no 2. Tá? Então, esse daqui tem uma legibilidade boa, tem que tratar lista com lista, enfim, é bem legal. Agora, vamos ver o motivo que me levou a detalhar um pouquinho mais dessa busca aqui em profundidade. Tá certo? É uma coisa de buscar e salvar todos os caminhos. Tá certo? Então, a legibilidade agora vai ficar um pouquinho mais complexa. Porém, vai ser algo mais fidedigno ao que ocorre no BFS sobre ele. Tá certo? Nós vamos armazenar todos os caminhos temporários até então. Tá certo? Muito bem. Então, nesse caso agora, né, vai ser um pouquinho diferente. Tá certo? Muito bem. Agora aqui vai se chamar todos os caminhos. Ó, então, aqui esse código aqui é um pouquinho diferente. Agora, vão ter resultados um pouquinho mais complexos para se verem. Tá certo? Ó, então, aquela parte inicial aqui permanece a mesma. Certo? Essa parte permanece a mesma. Só um minutinho. Essa parte aqui vai permanecer a mesma do grafo, só que agora a maneira de como vai se percorrer esse grafo e vai se, a partir do nó origem até chegar a um nó de destino, eu vou armazenar os caminhos temporários aqui. Quando ele chegar no nó final, aí sim eu vou devolver o caminho final. Então, esse caminho final aqui era o nó 1, 2, já que o nó 1, 2, já que eu não poderia aqui, como se diz aqui, continuar mais, porque já tinha o nó 2 era o nó final. E assim vale para os demais nós. Ó, aqui eu tinha que armazenar o caminho 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 3. Ok? Então, na verdade, o BFS ele está fazendo isso daqui, de múltiplos caminhos. Contudo, na hora que chegar o caminho que tiver o nó final, o 5 no caso, ele vai parar, ele para aqui e apresenta só esse resultado. Vou então agora mostrar esse algoritmo que está fazendo esse resultado. Para entender o DFS, o entendimento desses múltiplos caminhos que ocorrem, desse caminho aqui acumulado, é essencial. É muita coisa? Sim, é muita coisa, mas é o que está ocorrendo ali por baixo. Ó. Muitos caminhos, ó, muitos níveis aqui eu tenho, ó, muitos níveis aqui. E aqui, depois, esses nomes que eu coloquei aqui, caminhos expandidos, etc., são exatamente, como é que se diz? São exatamente os níveis em questão. Tá bom? Então, vamos lá mostrar agora esse grafo aqui, esse resultado final aqui, ó, desse outro algoritmo aqui. Ó. A parte inicial é igual ao outro, tá certo? Ó, aqui eu copiei, tudo igual. E aqui você pode comentar um desses dois aqui. Ó. Você pode, essa aqui é a versão predicativa, certo? Esse aqui é a versão predicativa e a versão funcional,
tá? Então tem um DFS agora aqui numa versão funcional. Eu não fiz lá no outro, porque esse daqui é mais completo, um pouquinho mais cheio de detalhes. Então, nessa versão agora aqui, o que vai mudar é sempre uma questão de armazenamento de caminhos, em vez de armazenar um único caminho, que seria até chegar lá, vão ser vários caminhos. Então é isso que vai ocorrer, ó. E vai ter uma função, um predicado nesse caso aqui, que vai se chamar expansão. Expansão ou exploração de um determinado caminho. Quem é esse caminho? Ora, é aquele que tiver na lista em questão, tá? Então agora aqui a expansão ela vai ocorrer não apenas num único nó, mas em todos os caminhos possíveis, todos os caminhos possíveis que poderia ser investigado, tá certo? Então ele vai duplicar esses caminhos aí. Aqui está a função expansão, tá? Depois vocês olhem com cuidado aí, tá bem legal. E agora tem aqui que eu tive que usar bastante, foi essa função flatten. Flatten é achatamento, é remover as listas, muitas vezes, o formato de listas, tá ok? Esse mais aqui é a concatenação, tá certo? A concatenação tem a ordem, tá ok? Se botar temp pet e new pets, não vão funcionar. Os nomes estão bem sugestivos, aí se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Aqui está o mesmo algoritmo aqui em cima, ó, esse mesmo algoritmo aqui está escrito aqui na versão funcional, onde eu retorno aqui, até fiz a questão de colocar aqui, ó, result, para ficar bem evidente que vai voltar um caminho em questão, né, na hora. E depois aí vocês vão, nesse caso aqui também tem um if que eu estava explorando, e agora aqui eu reusei a função pegue vizinhos e todos os nós. E não precisei recuperar caminho como eu tive que fazer nessa versão aqui. Nessa versão aqui eu tinha um negócio de recuperação de caminho, que seria um caso clássico de ser feito, né? Todo mundo utiliza isso daí. Essa recuperação de caminho. Olha na lista de adjacências, sai da folha e vê qual foi o que ele trilhou, ele vai encontrar por quais os nós que ele teve que passar, que vai dar o menor caminho até o nó em questão. Certo? Já esse aqui não precisa fazer isso, tá? O caminho que ele encontrar vai ser o menor caminho em questão. Tá ok? Bom, claro que aqui precisa de entender um pouquinho mais do tratamento de lista, né? Então eu vou deixar isso aqui para, digamos assim, o pessoal me perguntar como é que se monta aqui uma função em Picat, ó. O Picat aqui, ó. Nesse caso aqui, eu passei os argumentos, ele vai retornar um resultado e aqui tem uma vírgula. Essa vírgula agora aqui é um conjunto de condições para ele disparar essa sequência aqui de predicados. E sempre tenho que ter aqui, ó, a mesma variável que eu vou retornar, né, ela tem que ter o mesmo nome aqui. Então, utilizar funções em Picat é bem legal. E aí é bem legal quando você pega assim, a função e o valor, e ela no formato predicativo. Veja que o expansão aqui, esse aqui, ó, expandir todos os caminhos até então do grafo, né? Ele vai ser usado aqui, ó, também, ó. Onde é que ele está aqui, ó? Todos os caminhos. Onde é que está aqui o expansão? Aqui, ó. Tá ele aqui embaixo, ó. Então, se ele não casar, eu vou chamar aqui, ó. Igualzinho o outro lá. Então, essa parte aí você sempre vai, digamos assim, é um conhecimento que sempre você vai, como se diz assim, acumulando, né? Então, tá aí. Eu teria, assim, por detalhar
bastante, né? Teria como detalhar aqui bastante esse código, mas vou deixar aí para vocês irem estudando, né? O pessoal que estiver interessado, e pode mandar o e-mail que depois eu vou explicando isso aí, como isso foi feito. Lá quem olhar em busca em largura de Prolog, essa função expansão, eu basicamente eu me inspirei em lá. E é bem difícil de entender porque lá eles usam find down, que é pegar todas as ramificações de todos os caminhos possíveis. E aqui não foi utilizado find down, sempre buscando lá na lista no grafo, na lista de adjacência. Tá. A legibilidade, né, a eficiência aqui das duas versões aqui são iguais. A legibilidade de uma delas é um pouquinho mais complexa, mas a representação, né, é bem mais interessante. O núcleo sempre tem que ter em mente que um BFS é uma fila, vai fazer em qualquer linguagem, tem que ser uma fila. Essas duas variações, né, que eu fiz, uma delas utilizando a recuperação do caminho e a outra não utilizando, né, e essa segunda versão aqui é de todos os caminhos possíveis, né, como eu estava justificando o título dessa apresentação aqui, de múltiplos, tá? Em vários momentos aqui, quando você recuperar coordenadas, caminhos, esse tipo de coisa, isso aí pode ser essencial. E é claro que o BFS na segunda versão, ele é exponencial mesmo, a quantidade de informação que tem que guardar. Então tem que tomar cuidado, hora um pode ser vantajoso, hora o outro, ok? Bom, todo comentário aí é muito bem-vindo. Tchau para todos e obrigado aí pela paciência. Espero que tenham gostado e podem colocar os comentários. No GitHub tem todos esses códigos lá, bem como essa apresentação aqui em PDF e ODP. Tá bom? Valeu, bom sábado aí para todos aí, calorzinho aí de verão. Um abraço, tá? Estamos indo, partiu.